Bom, continuando, a gente vai ver agora como caracterizar uma molécula em polar e apolar, ou seja, como definir uma polaridade de uma molécula. Molécula, desde já quero salientar, é o composto formado apenas por ligações covalentes. Então, qual o parâmetro utilizado para nós podermos determinar a polaridade das moléculas? O momento dipolar resultante. O que é o momento dipolar resultante? Nada mais é do que uma distribuição de cargas na molécula. Então, a molécula apresenta o quê? Carga negativa, carga positiva. Cargas parciais, positivas e negativas. Quando a gente soma essas cargas, pode ser que no final das contas elas sejam compensadas, então uma carga anula a outra. Nesse caso, a distribuição de cargas vai ser igual a zero e, portanto, a molécula ela vai ser apolar. Se essas distribuições de cargas não forem igual a zero, ou seja, diferente de zero, teremos, portanto, uma molécula polar. Exemplo de molécula polar: a água, o ácido fluorídrico, a amônia NH3. Exemplo de molécula apolar: o hidrogênio, o Br2. Moléculas diatômicas em si são moléculas apolares. Vamos agora entrar num aspecto muito interessante, que é interações intermoleculares. A água é formada por moléculas de água, não é? Por que a água é líquida? O que garante dessa substância água ser líquida? O tipo de interação molecular. Então, se temos moléculas, para a gente ter o produto, o composto água, é necessário que as moléculas H2O se interajam entre si, dando, portanto, a substância água. Por que a água é líquida? Vamos lá. Isso é explicado por conta da sua interação intermolecular. A água é líquida porque apresenta pontes de hidrogênio. O que seriam essas interações pontes de hidrogênio? Pontes de hidrogênio só são apresentadas quando, na estrutura daquela substância, temos hidrogênio ligado a um elemento eletronegativo. Quais são os elementos mais eletronegativos que, de fato, colaboram para a formação dessas pontes de hidrogênio? Flúor, nitrogênio, oxigênio. Se a água é formada por H2O, temos o que? Oxigênio e hidrogênio. Então, o oxigênio de uma molécula da água vai interagir com o hidrogênio de outra molécula da água, formando assim pontes. Essas pontes é o que garante, portanto, a alta interação entre essas moléculas, e como a interação entre as moléculas é alta, temos na temperatura ambiente água líquida. O mesmo não acontece se nós fôssemos imaginar, por exemplo, o H2S, que é o ácido sulfídrico. Esse ácido, repare, o enxofre, se nós olharmos na tabela periódica, é do mesmo grupo do oxigênio. Seria, no mínimo, para eu imaginar que esse composto teria o quê? Também fosse líquido. Só que ele não é, por quê? Porque não apresenta pontes de hidrogênio. A interação que ele possui é uma interação mais fraca e, portanto, na temperatura ambiente ele é um gás, enquanto a água é líquida. Existem 3 tipos básicos de ligações intermoleculares: ligações de polo-dipolo, ligações por ponte de hidrogênio ou simplesmente ligações de hidrogênio, e ligações de Van der Waals ou forças de Van der Waals, que são nossas conhecidas como interações de polo induzido, de polo instantâneo. As interações de polo-dipolo só acontecem com moléculas polares, ou seja, aquelas moléculas que têm uma distribuição de cargas diferente de zero, ou seja, apresentam um polo positivo e um polo negativo. Então, elas apresentam interações do tipo dipolo-dipolo. As interações por pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, como eu havia dito, também são interações de polo e dipolo. Mas o que acontece? O caso específico é que o hidrogênio, em específico, reage com 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica: oxigênio, flúor e nitrogênio. Já as interações de Van der Waals, ou de polo instantâneo de polo induzido, só acontecem com moléculas apolares. O que é isso? Uma molécula apolar ela não tem polo, mas em um dado momento
ela adquire uma distribuição de cargas diferenciadas, um dipolo instantâneo positivo e um dipolo instantâneo negativo. Gerando esse dipolo instantâneo, o que é que vai acontecer? Ela vai induzir a molécula vizinha a também criar esses polos. Então, com isso, vão se estabelecendo interações. São as interações mais fracas já conhecidas. Justamente como eu já havia abordado e tem no slide, eu faço uma pergunta por que a água é líquida na temperatura ambiente, enquanto que o H2S, que é o ácido sulfídrico, é um gás. Acredito que vocês têm condições a responder essa questão. Novamente quero salientar mais alguns detalhes. Nesse conteúdo, em alguns livros, vocês vão encontrar eles de forma bem mais aprofundada. Só que eu gostaria já de salientar que em Química Geral 2 vocês verão esses conteúdos mais aprofundados, inclusive sobre fórmulas geométricas, teorias de ligação de valência. No mais, encerro a aula por aqui. Obrigada, atenção de todos, e novamente peço que estudem bastante e qualquer dúvida interajam com seu tutor à distância. Até mais!